Olá, eu sou Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Hoje é dia 29 de maio, uma sexta-feira. Bom, hoje o IBGE divulgou o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2020 e houve uma queda de 1,5% quando comparado ao quarto trimestre de 2019. Na Austin, nós projetávamos uma queda de 0,9%. Bom, veja bem, primeiro trimestre, os 2 primeiros meses, a economia brasileira estava em crescimento, né? Veio a pandemia, divulgada ali no dia 11 de março, portanto, no dia 16 praticamente começou o problema da atividade econômica do Brasil. Então, uma queda de 1,5% do PIB apenas no primeiro trimestre para mostrar qual é a força da queda da economia brasileira neste ano. Então, vamos lembrar que a Austin prevê uma queda de 6% do PIB para este ano, o que significa que no segundo trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre, o Brasil terá uma queda no PIB de acima de 2 dígitos. A nossa previsão na Austin é que o PIB tenha uma retração econômica de pelo menos 10,1%. Vamos lembrar que os dados, por exemplo, de produção de veículos, houve uma queda em abril de 99%. Então imagina, se no primeiro trimestre, com apenas 15 dias, houve uma queda de 1,5% do PIB, imagina quando nós chegarmos no segundo trimestre com os dados fechados do PIB, com o mês de abril fechado, com o mês de maio fechado, todas as atividades praticamente, só as essenciais estavam abertas, e retornando junho, último mês do segundo trimestre, ainda de forma seletiva, né, toda a atividade. Então, não se surpreendam a queda sendo muito forte. E hoje os dados do PIB divulgado, tanto pela ótica da demanda como pela ótica da oferta, a ótica da oferta é produção, agropecuária, indústria, serviços, comércio, transporte, construção civil, indústria da extrativa, né? Então isso é tudo pela ótica da oferta, da produção. O principal destaque negativo, claro, foi o setor de serviços, representa 2/3 do PIB, então com o fechamento das atividades houve uma queda muito forte. A indústria também apurou uma queda bastante significativa. Já do lado, pela ótica da demanda, o consumo, né, o consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, exportações, importações, o principal destaque foi o consumo das famílias. O consumo das famílias, pela ótica da demanda, né, do consumo, representa 2/3 do PIB. Então, o grande motor da economia somos nós, que consumimos, né, tudo aquilo que o pessoal vai produzindo e ofertando do lado de serviços. Bom, foi uma queda de 2% no consumo das famílias. Muito forte a queda. De novo, lembrando que foram só 15 dias de fechamento das atividades no mês de março, né? Ou seja, no primeiro trimestre todo. Então isso já dá sinais de que a recuperação vai ser muito lenta. Por quê? Nós tivemos uma ampliação da queda do emprego. Vamos lembrar que no vídeo de ontem, quando eu falei do mercado de trabalho, nós vimos que em abril o mercado de trabalho fechou 860 mil postos de trabalho, né? Nos primeiros 4 meses do ano foram mais de 760 mil postos de trabalho fechados. Isso porque janeiro e fevereiro deste ano a situação estava muito positiva, né? Então, numa situação de queda do emprego e de queda da renda, a gente sabe que esse grande motor, esse grande pilar que é o consumo das famílias, ele vai ter uma recuperação lenta. Então o Brasil, de fato, vai mergulhar numa recessão econômica e depois, para sair disso, vai ser bastante lento. Bom, hoje eu publiquei um tradicional ranking que eu preparo todo trimestre para ver como que as economias se comportaram em termos de desempenho do PIB, tá? O Brasil, quando a gente coloca no ranking do primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre, o Brasil ficou na 15ª posição. Ele ficou no meio do caminho, porque são 44 países que eu consegui compilar e divulguei agora há pouco. Veja bem, o Brasil ficou ali no meio da tabela, mas ele ficou mais próximo dos países desenvolvidos do que dos países emergentes. Isso demonstra um grande problema existente aqui no país. Porque nós temos necessidades de países emergentes, infraestrutura, necessidades básicas, por exemplo, saneamento, habitação, segurança, educação, tudo isso que é característica de país emergente, mas nós temos
semelhanças no crescimento econômico de países desenvolvidos. Ou seja, o Brasil cresce pouco quando ele cresce. Né? Em geral, a gente tem uma recessão econômica. A cada 2 anos tem uma recessão. Mas quando ele cresce, cresce pouco. Igual os países desenvolvidos. Mas país desenvolvido cresce pouco, por quê? Porque o diferencial da renda é menor, já tem uma assistência a toda a sociedade em termos de segurança, de saúde, de habitação, de educação, muito mais equilibrado do que no Brasil. Isso denota um grande problema aqui no Brasil. As nossas políticas econômicas, elas são muito boas. Veja, a taxa de juros do Brasil é uma das menores hoje, uma das menores do mundo, vai chegar a 2,25%, é uma das menores da nossa história. A política econômica no Brasil é muito efetiva, só que aí o que fica evidente é que nós temos ainda um ambiente político que acaba atrapalhando os negócios na economia. A gente poderia estar numa situação muito melhor. E lembrando que esses dados que foram divulgados hoje, o IBGE falou que nós voltamos ao mesmo nível de 2012. Veja bem, nós retroagimos no tempo 8 anos. Isso lembrando que nós tivemos uma forte crise em 2015, 2016, que o PIB acumulado recuou 7%. Só nesse ano a nossa produção é uma queda de 6%. E tudo isso demonstra que a recuperação do país ao longo do tempo vai ser lenta também. Ou seja, para melhorar o padrão de vida da sociedade, nós vamos demorar pelo menos mais uma década. Esta década é a nova década perdida. O Brasil vai ter praticamente ficado estagnado desde 2011 a 2020. Não saiu do lugar. Isso é ruim porque a gente mantém esse status atual de uma grande diferença social do país, né? Ou seja, tem uma concentração de renda muito grande e você tem uma distribuição de renda muito pequena. Isso exige do governo, por exemplo, um maior assistencialismo para essas pessoas que precisam de ajuda, que têm menor renda e que não conseguem nem atender às suas necessidades básicas. Quando o governo precisa fazer isso, né, ajudar essas pessoas, e é necessário, ele acaba deixando, obviamente, de investir na parte de crescimento da infraestrutura, o que pode gerar emprego e renda de médio e longo prazo. Então, o que precisa ser feito? Ajustar a casa para atrair investidores internacionais ou mesmo aqui no país para voltar a acreditar no Brasil. Mas para isso precisa retomar a confiança. Então, os dados do PIB, ele consolida tudo o que foi feito num período em termos de política econômica, política fiscal, política externa, política creditícia. Então, nós vimos que surtiu algum efeito, sim, porque o Brasil caiu 1,5%. Outros países caíram muito mais, mas vale lembrar que esses países que tiveram queda do PIB, que estão abaixo do Brasil, eles passaram pela pandemia antes. A China, por exemplo, caiu 9,8%, mas ela passou antes pela pandemia e já está crescendo. Alguns indicadores de atividade já mostram o crescimento da China. E de outros países também, como a Coreia do Sul, que caiu 1,4%, ela passou antes e passou menos que o Brasil, e ela já está no ritmo de crescimento conforme alguns indicadores já divulgados. Então o Brasil ainda vai aprofundar a queda e nós ainda estamos passando pelo nível mais elevado do contágio aqui no país. Então a gente ainda vai ter alguns problemas adicionais. Então o PIB do país é uma fotografia do passado, mas que com certeza dá bastante entendimento do que pode vir pela frente e do que precisa ser feito. Então eu reforço mais uma vez que nós estamos no caminho certo em termos de política econômica, de política monetária, redução dos juros, oferta de crédito, mas a gente precisa que o Congresso Nacional e o Executivo, né, o governo federal, se entendam para que tenham um único objetivo, que é melhorar o padrão de vida da sociedade brasileira. O que tudo isso mostra é que a gente vai demorar para atingir esse nível. Obrigado, até mais, bom fim de semana.